Senhor. És o tesouro em meu interior, de poder renascer, na vida eterna crer, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sopra o meu respirar, cumpro o teu querer, eis o meu viver inteiramente para ti. Frágil como um vaso em barro sem valor, este é o meu coração, pronto a ser quebrado pelo Criador. Servo teu, sou pronto a te seguir. Me esvazia de mim, molde meu ser em teu querer, um vaso a ser moldado em ti. Sou por tuas mãos perfeitas, Senhor. És o tesouro em meu interior, de poder renascer, na vida eterna crer, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sopra o meu respirar, cumpre o teu querer, eis o meu viver. Inteiramente para Pra que a glória seja de Senhor, viverei pra render-te todo louvor. Por completo estou ao teu dispor. Tudo em mim a te pegarei, o maior dos tesouros em ti encontrei. Pleno em teu espírito serei, um vaso a ser moldado em ti. Sou por tuas mãos perfeitas, Senhor. És o tesouro em meu interior, de poder renascer, na vida eterna crer, porque maior riqueza não há do que viver pra te exaltar. Senhor, que sopra o meu respirar, cumpro o teu querer, eis o meu viver inteiramente para ti. Eis o meu viver inteiramente para ti. Deus, meu bem maior está em ti, Senhor. O teu amor não resisti. És o Pai que está sempre a cuidar, comigo sempre a caminhar, tua destra me guiar. quem eu temerei se és por mim. Forte sou, mas tua graça recebi. Tens todo domínio e poder, com novos olhos posso ver, em ti seguro estou. E nos passos que eu dou, sinto teu grande amor. Tocas meu coração, mostras a direção.
eterno Salvador. Eterno Salvador. Sem Deus andava no sujo caminho, desejos do mundo e da carne moviam famintos. Filhos da ira, nascidos da queda de Adão, escravos do mal e com sangue inocente nas mãos. Sem Deus, o curso do mundo seguimos, em nossas vontades, cativos de trevas perdidos, sem esperança, tão pobres e sem perdão, longe da luz, cegos sem coração, não merecedores de salvação. Mas Deus, com amor e graça, Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vou convidá-los a ficarem em pé, juntamente conosco, e louvarmos ao Senhor com uma canção. Nós somos atraídos por Deus, nós somos quebrantados pelo amor de Jesus. E pela cruz Ele nos chamou, e esse amor que nos chamou, Ele nos quebrantou também. É sobre isso que nós vamos cantar, amém? Quebrantado por seu amor, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Os irmãos podem sentar, por favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que acabamos de louvar com os nossos lábios, esteja cravado em nosso coração, saber que o amor de Deus de fato nos constrange. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. É comum no culto da igreja presbiteriana nós louvarmos, lermos a palavra do Senhor e orarmos. É isso que regula o culto em si, o culto a qual nós temos Cristo como centro, a qual nós elencamos o Senhor das nossas vidas como centro. Para isso eu convido vocês, neste ato de convocação, Salmo 100, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 100, nós vamos ler ele inteiro. Ele é composto de 5 versos apenas. Salmo 100, versos 1 a 5. Enquanto isso, quantos irmãos aqui presencialmente procuram, eu aproveito para cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, não é isso? Pelo YouTube, pelo Facebook. E certamente, se você puder compartilhar essa transmissão, você vai abençoar pessoas para que possam observar a palavra do Senhor, possam de fato receber justamente este link de transmissão e propagar, ajudar a propagar o Evangelho do Senhor como um missionário digital, se assim podemos dizer, né? Nessa época de pandemia, nesse momento, é uma boa solução para nós encaminharmos. Além dos irmãos que aqui estão já, um agradecimento a eles. Salmo 100, versos de 1 a 5, nós vamos ler a palavra do Senhor aqui na igreja. Os irmãos encontraram? Amém? Pois bem, leiamos então a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vou repetir. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós vamos então curvar as nossas cabeças e agora vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez estamos aqui reunidos, Pai, a fim de glorificar, de bendizer, de enaltecer o teu santo nome.
Senhor, agradecemos pelo privilégio que temos de adorá-lo, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos enquanto corpo de Cristo, de estarmos aqui, Senhor, para prestar culto a Ti. Senhor querido e Deus eterno, mais uma vez também, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pois sabemos que somos falhos, de fato. Mas mesmo assim, Senhor, te pedimos, ajuda-nos a caminhar neste processo de santificação, para que possamos, Senhor, ainda aqui nesta terra, lhe honrar, lhe bendizer da forma com que Tu mereces. Por isso, Pai, nós te pedimos também, manifesta o Teu poder, a Tua virtude, a Tua graça na vida dos Teus servos. Senhor, ajuda-nos em tudo, Pai, que tudo que seja feito, que tudo seja propagado neste local, seja para a glorificação do Teu santo nome. O nosso desejo é esse, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Que o Senhor seja o centro deste culto, seja o centro nas nossas vidas e que possamos verdadeiramente, Senhor, nos regozijar em alegria por intermédio da Tua palavra. Senhor, mais uma vez, nós pedimos isso, não nos nossos nomes e nem nos nossos méritos, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos então louvar ao Senhor mais uma vez. Sempre é comum nós executarmos aqui um prelúdio, né? Este ato que vocês viram anteriormente, a adoração com o nosso conjunto de louvor, mas também temos o inário, o novo cântico, o inário oficial, justamente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós vamos aqui, a letra creio que será reproduzida ali, nós ouviremos e além de ouvir, louvaremos com os nossos lábios e acima de tudo com o coração, com o hino 93, Firmeza na Fé. Pode ser um hino mais conhecido de alguns dos irmãos que estão aqui na igreja. Nós sempre vamos utilizar o inário Novo Cântico a fim de glorificar o santo nome do Senhor. Firmeza na fé. Vou pedir então o auxílio dos nossos irmãos para que solte aí o som nessa etapa de playback e sequentemente nós estaremos louvando a Deus. É pela fé que vou viver.
Glória a Deus. Meus irmãos, ato de contrição, eu vos convido novamente para que abram a palavra do Senhor. Salmo 51, nós leremos dos versos 1 a 12, e eu convido então que os irmãos aqui na igreja se coloquem em pé, por favor. Nós vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Salmo 51, versos de 1 a 12. Nós vamos ler a boa palavra do Senhor. Palavra esta que nos edifica, palavra essa que nos mostra o caminho pela qual nós devemos seguir. Salmo 51, verso de 1 a 12. Os irmãos aqui na igreja encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. É um salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele haver possuído Betseba, depois de haver contraído pecado em si. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente o fiz, o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, que fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Meus irmãos, como eu acabei de inserir vocês nesse cenário, o profeta, ou melhor, o rei Davi, em determinado momento, contraiu um pecado muito grave de possuir Betseba, uma mulher casada. Ainda nesse cenário, ele intenta em colocar à frente o marido de Betseba, resumindo a história, os irmãos conhecem, em batalha, para que assim ele perecesse na batalha, e de fato assim foi. Davi, então, agora cego pelo pecado, podemos dizer assim, Deus envia o profeta Natã, Natã acusa o pecado de Davi, e este Salmo 51 é onde Davi cai em profundo arrependimento, onde ele mostra verdadeiramente que está arrependido, de fato, pelo pecado que cometeu, e todo pecado que é cometido, primeiro, ele é cometido contra Deus, porque o pecado cometido contra Deus é um ato justamente de transgressão contra a lei de Deus. E depois aí sim, contra o próximo. E aqui o profeta Davi, ele começa a descrever e pedir misericórdia ao Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, da tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Ou seja, a misericórdia que Deus nos concede é não nos dar aquilo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Ou seja, a perdição, a morte espiritual. Pelo contrário, assim como fez com Davi, o restaurando, e assim como faz conosco, todos os dias pecamos e precisamos nos arrepender, pedir o perdão de Deus, para sermos também similares ou semelhantes a este fato que aqui é citado. Evidentemente que os pecados são os mais variados dentro da humanidade, que está em um estado justamente pecaminoso, como vemos por aí afora, mas isso não nos exime também. Embora pecadores, nós sabemos que somos justificados por Deus, mas precisamos, todos os dias pedimos perdão por isso, pois sabemos que somos pobres, cegos, nus, miseráveis, mediante a presença daquele que é o Todo-Poderoso. E nesse momento, então, nós vamos ainda mais uma oração audível, iremos fazer, na sequência estaremos louvando ao Senhor, com mais um hino do nosso cenário Novo Cântico, e no 68, necessidade, mas iremos orar ao Senhor. E aí você pode, aí mesmo, onde você está, fazer uma análise
introspectiva, e claro, que essa análise introspectiva não seja só num culto, mas que saia daqui, seja para fora, na nossa vivência diária, em justamente entendermos que somos pecadores e somos necessitados da misericórdia e a graça de Deus. Então, para esta oração audível, eu vou convidar o irmão Guilherme, aqui mesmo onde ele está, estará orando ao Senhor, e sequencialmente, então, estaremos louvando ao Senhor mais uma vez, com o Inário Novo Cântico 68, Necessidade. Deus e Pai, amado Deus, estamos aqui essa noite. Sabemos que nascemos no pecado, Senhor, e se não cairmos em si e Te adorarmos, Pai, não teremos solução. Que nossos pecados através de Ti, através do Seu sacrifício, possa ser, Pai, perdoado. Muito obrigado por esse sacrifício e por nos religar a Deus, Jesus. Muito obrigado por tudo, que a cada dia possamos reconhecer que não somos nada perto de Ti. E que a cada dia possamos cada vez estar mais perto de Ti e do Teu propósito. Muito obrigado por tudo, Jesus. Nós te amamos. Amém. Creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor? Ainda em mais uma leitura da palavra do Senhor, nesse movimento de exaltação, ato de exaltação, pela qual é constituído o culto na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vamos então ler Salmo 99. Lhe convido então para que abra novamente
a sua Bíblia, palavra do Senhor, viva e eficaz aos nossos corações, no Salmo 99 nós vamos ler os versos de 1 a 5, não o leremos inteiro, apenas até o verso 5 da palavra do Senhor, e em sequência disso, então, estaremos louvando ao Senhor com mais alguns hinos, agora, claro, com o nosso conjunto musical, que já está a postos, para nos conduzir em adoração ao nosso Deus. Salmo 99, versos de 1 a 5, que diz assim aos nossos corações: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande, porque é tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao escabelo dos seus pés. Amém? Uma conclamação onde nós devemos exaltar e glorificar ao nosso bom Deus. O último verso que acabamos de ler, que chama a atenção: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao escabelo dos seus pés. Escabelo, uma espécie de plataforma, onde serve para descanso dos pés. E nós devemos nos prostrar, nem é aos pés dele, mas a esta plataforma, claro, metaforicamente o Salmo está dizendo, onde descansa aos pés do Senhor. O nosso Senhor é soberano, sobremodo magnífico, transcendente, imanente, onipotente, onisciente, presciente. E é esse Deus, inclusive, que nós o servimos e devemos adorá-lo. Então aqui há uma convocação a nós o exaltarmos, e é isso que nós vamos fazer agora. Não somente com os nossos lábios, mas acima de tudo com o nosso coração, compreendendo que isso deve ser uma verdade prática nas nossas vidas, exaltar e glorificar o santo nome de Deus. Vamos então, com um conjunto de louvor, adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé para continuarmos adorando a Deus. Porque Ele é a nossa luz, é o nosso refúgio e quem nos tem sustentado até aqui, teu povo. A luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos. Teu povo, a Tua igreja, Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Que o teu
sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Verdade sempre permanecerá. Do teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Nosso Deus é grande, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com uma música grande ao Senhor. Quero que você cante conosco. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor que nós temos a glória.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Nós estamos aqui, Deus, para declarar que só Tu és o Deus das nossas vidas. E nós sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo. Oh, aleluia. Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu coração, seja monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. E Tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais.
Amém, meus irmãos? Vamos então, propriamente, à exposição da palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta ocasião. Isaías, ainda em pé, por favor. Após a leitura, então, nós sentaremos, os irmãos sentarão. Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4 apenas. Nós vamos ler apenas estes. Isaías 26, livro do profeta Isaías 26. Isaías 26, versos 3 e 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E aí você com a tua Bíblia, seja ela impressa desta forma, como aqui costumeiramente usamos, navegador, guia do navegador, pode ser que alguém esteja nos acompanhando, pode pesquisá-la também. Aplicativo no celular também serve. Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Aqui na igreja, os irmãos encontraram, amém? Os irmãos me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Os irmãos, por favor, sentem-se. Vamos orar. Deus bendito, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a ti, a fim de bendizer, glorificar e enaltecer o teu santo nome. Senhor, aqui está o teu povo reunido, já temos louvado, Senhor, engrandecido através dos louvores, com os nossos lábios, o coração, teu santo nome, mas agora, Senhor, fala de encontro aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz, através da tua palavra, que nos servirá de direcionamento. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós então vamos falar um pouquinho acerca desse texto da palavra do Senhor, texto esse que nos traz um conceito muito amplo, se lêssemos o capítulo inteiro, mas nós vamos nos ater apenas aos versos 3 e 4, na meditação de hoje. Falaremos então um pouco dos benefícios da confiança em Deus. Os benefícios da confiança em Deus. Nós lemos aqui justamente um cântico do profeta Isaías, um cântico de confiança e de proteção divina. É a isso que nós estamos nos referindo aqui nesse texto. Veja, nesse capítulo, permita-me situá-los para nós iniciarmos a aplicação prática disso. O profeta Isaías, ele enfatiza um anseio por Deus. É claramente um capítulo em que Isaías aqui ele realça, ele salienta, justamente um capítulo em que Isaías expõe o seu amor pelo Senhor. Em uma declaração belíssima, por isso eu mencionei um cântico, justamente de confiança e proteção divina. Neste capítulo aqui, Isaías, ele diz ao Senhor o quanto é que ele necessita dele, o quanto é que ele precisa de Deus, o quanto é que ele depende do cuidado, mas não só do cuidado, mas também da misericórdia do Senhor. O profeta Isaías, então, relata isso de uma forma muito enfática, e aqui para nós entendermos, então, as divisões desse capítulo, permita-me, então, e você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, dos versos 1 a 6, nós vamos nos ater ao 3 e ao 4 na aplicação, mas nos versos 1 a 6, o profeta Isaías traz à tona este cântico de louvor, de confiança em Deus, pelas bênçãos da justiça do Senhor, pelos julgamentos sobre os inimigos de Deus, e o favor em seu povo, para com o seu povo, aqui no caso, a situação, para com o povo de Israel. Ele também apresenta o castigo dos perversos e o arrependimento, juntamente com a esperança que eles tinham, através da poderosa mão do Senhor. Os versos 7 a 11, ainda do capítulo 26, mostra a reafirmação da qual o profeta Isaías fala, acerca da retidão de Deus. Não só da retidão de Deus, mas também em tornar plano o caminho do justo, realçando então com isso o andar do justo em consonância, em congruência com o Senhor. Andar em conformidade com os planos de Deus, é isso que ele está dizendo dos versos 7 a 11. De nos livrar, de nós andarmos com os caminhos, pelos caminhos, nossos pés caminharem por caminhos tortuosos, desnivelados.
E justamente falando da figurativa da desobediência a Deus, para nos livrar disso, ou livrar o povo disso, é isso que ele está dizendo. Caminhos que são discrepantes, caminhos, enfim, que conduzem ao mal. Ainda nós vemos aqui, nesses versos 7 a 11, o intento do profeta, que era, juntamente com o povo, ter em seus corações, ter cravado em seus corações, ter abarcado então em seus corações, não só o nome do Senhor, pela qual eles estão aqui professando nesse cântico, mas também a sua lembrança. E essa lembrança aqui remete exatamente aos feitos do Senhor, ao poder do Senhor nas obras que Ele fez, justamente a quem Ele é, e não só pelo que Ele podia fazer. Então veja, ele também fala que a sua alma aqui, ela suspirava de dia e de noite, a terminologia usada, de dia e de noite pelo Senhor, fator inclusive resultante justamente de observar os juízos de Deus. O profeta Isaías então continua informando isso, falando isso de uma forma até consistente para nós podemos ler isso com muita clareza nesses versos, falando que os juízos de Deus estão sobre toda a terra. E aqui um comentário, às vezes as pessoas elas não percebem isso, mas o juízo do Senhor está sobre toda a terra. E quando o juízo do Senhor está sobre toda a terra, aí então há o verdadeiro aprendizado do que é a justiça de Deus. O verdadeiro intento do que é a justiça do Senhor, que mesmo com a compaixão que Ele tem sobre os ímpios, os ímpios, eles não tensionam, ou seja, eles não procuram fazer o bem, mesmo com a misericórdia de Deus, mesmo com a compaixão de Deus. Inverso disso, o que eles fazem? Eles continuam a praticar as perversidades, as iniquidades desenfreadas, o pecado voluntário. Então, o profeta Isaías, ele fala ainda que apesar da poderosa mão do Senhor estar erguida, apesar disso, os ímpios não dão atenção devida a isto. Não dão atenção às mãos do Senhor, mas de uma forma ou de outra, estes ímpios que não dão atenção ao juízo de Deus, à mão de Deus, eles veriam o cuidado do Senhor para com o seu povo, o livramento do Senhor para com o seu povo, e estes perversos seriam envergonhados, mas também consumidos pelo furor da ira de Deus. E vale ressaltar que aqui eles estão falando num cenário de cativeiro. Eles estão cativos, estão no exílio no mundo geral, estão presos. E o profeta Isaías então elenca essas questões. Dos versos 12 a 15, ainda do capítulo 26, o profeta ele faz menção de que a paz que é estabelecida é obra do próprio Deus. A paz que é colocada diante deles é oriunda do próprio Deus, e que tudo quanto eles tinham conquistado em algum momento, ou até aquele presente momento, fora feito inteiramente pelo Senhor, não foi pela força dos braços dele, não foi pela bondade dos humanos, daquelas pessoas, do povo que estava ali, não, justamente através da graça e do poder do Senhor. Então, a clareza aqui, com isso ele nos traz a clareza, que nenhuma glória, entendam isso, nenhuma glória deveria ser atribuída a eles, mas a Deus. Nenhuma glória deveria ser atribuída ao povo, mas sim a Deus. E em seguida, ainda no capítulo 26, nos versos 12 a 15, ele relata o estado em que os inimigos se encontravam. E aí ele faz um paralelo com o que vimos anteriormente, de lembrar dos feitos do Senhor, de lembrar das obras do Senhor. Ele faz esse paralelo onde estavam os ímpios, ou como eles se encontravam, mortos, como sombras, que não ressuscitariam, pois justamente Deus fez perecer a memória deles. Enquanto eles tinham em seu coração, e aí o povo de Israel, a memória do Senhor, os feitos do Senhor, os ímpios são agora um caminho contrário. Mortos, não ressuscitariam, pereceriam mediante a memória deles. Ninguém jamais se lembraria desses ímpios. É isso que ele está mencionando, é isso que ele está dizendo aqui. Nos versos 16 a 18, ainda na divisão desse capítulo, ele diz que o povo buscou o Senhor no lugar da sua aflição, que equivale a dizer novamente que o lugar da aflição era o cativeiro. Eles foram levados cativos. Sabemos, pois, que Israel
unificada enquanto nação, humanamente falando, teve só 3 reis. Saul, foi isso? Davi e Salomão, enquanto Israel unificado. Após Salomão, então, são divididas as tribos. E um pouquinho mais à frente, eles são levados cativos. Então, quando aqui está falando que eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, no momento ou no lugar, essa seria a colocação correta, de sua aflição, mostra que eles estão falando do cativeiro. Eles estão num momento tenebroso, um momento a qual a nação está atravessando, que não é bom. E aqui em seguida ele mostra a figurativa de uma mulher grávida, prestes a dar à luz, é isso que está aí mencionado no texto, e aqui a ideia é justamente da comparação entre a dor que o povo estava sofrendo naquele momento de cativeiro, embora estavam em dor, sabiam, justamente pelas promessas do Senhor, que logo haveria restauração, comparado aqui com uma mulher prestes a dar à luz, as contrações de uma mulher prestes a dar à luz. Eles haviam feito, evidentemente, o desejo do seu próprio coração, se desviado dos caminhos do Senhor. Se nós formos ler a palavra do Senhor, do que eles praticavam, do que o povo praticou e a permissão de Deus quanto a eles serem levados cativos, veremos coisas, pecados horrendos que eles cometeram. Eles cometeram pecados inescrupulosos, entendendo que a intenção do seu coração, naquele momento, antes do exílio, seria melhor do que aquilo que Deus já tinha elencado a eles através de sua palavra. Eles intentaram, em outro momento, o povo de Israel, destoar da vontade de Deus. Eles não conseguiram produzir absolutamente nada com isso. Não conseguiram fazer nada com isso. Não conseguiram trazer o livramento necessário justamente para o povo com essas ideias, com essas menções, e não só menções, mas práticas. E por isso é que eles estavam então debaixo da opressão e da aflição dos outros povos. Os outros povos aqui então serviram também de instrumento de Deus para a punição do povo por conta dos seus pecados. Ou seja, os ímpios aqui, eles não seriam destruídos pela força do braço do povo de Israel, não. Nem pelo gemido da dor de Israel, absolutamente não. Justamente porque eles estavam em pecado e por motivo de estar em pecado foram levados cativos. Nos versos 19 ao 21, que encerra exatamente este capítulo, o profeta então dirige agora, veja, ele dirige agora o discurso, não só nesse cântico, nessa espécie de oração ao Senhor, mas agora ele muda o foco e dirige a palavra ao povo de Deus, e mesmo estando cativo, lhes dá uma esperança. Há aqui a promessa de libertação, justamente a eles, dos mais profundos medos e mais profundos perigos, porque eles clamaram com sinceridade e arrependimento ao Senhor. Até os que já estavam mortos, o profeta menciona aí, dormindo no pó, teriam ainda a esperança da ressurreição, diferente daqueles ímpios, e a ressurreição, claro, para a vida eterna, para estar com Deus. E há aqui também o sentido de que todo o sangue inocente que foi derramado pelos iníquos, pelos ímpios, e todos os outros erros cometidos durante tanto tempo que aparentemente estavam impunes, ao olhar humano aparentemente estavam impunes, seriam vingados, não por eles, mas pelo Senhor. As cenas finais, então, irmãos, desse mundo, entendendo já o capítulo onde está situado o que estava acontecendo, tem passado diante dos nossos olhos de uma forma como se fossem cenas de um filme de cunho apocalíptico. É o que temos visto. Não só por conta da pandemia, mas isso já de muito tempo, nós temos verificado isso. Parece cenas de filme. As atrocidades, as coisas que têm acontecido, parece um filme de cunho apocalíptico. Os sinais aqui apresentados nesse mundo têm cada vez se intensificado, e com isso nos reforçam e revelam, inclusive, a brevidade
do retorno do Senhor, do nosso Salvador e Mestre, Jesus. Nós conseguimos verificar isso através do que temos visto. Os juízos do Senhor, assim como naquela época, têm se intensificado, estão gradativamente sendo derramados como uma espécie de alertas e uma chamada ao arrependimento, onde ao mesmo tempo demonstra a fidelidade de sua palavra, a qual nós devemos confiar. Mesmo que, em muitas vezes, os nossos olhos mortais, eles não permitam que nós vejamos as questões como elas são, mesmo que nós não consigamos, às vezes, compreender isso, a mão do Senhor está levantada. E ela está levantada, primeiro, para zelar sobre o seu povo, guardar os seus, conduzir o seu povo, mas não só para isso, também para derramar os seus justos juízos aos perversos, que, como mencionado na divisão desse capítulo, não se arrepende, mesmo observando a misericórdia de Deus, continuam em seus pecados, continuam em seus delitos, voluntariamente. Em cada sentença, irmãos, das Escrituras Sagradas, em cada um dos desdobramentos das Escrituras Sagradas e, consequentemente, a sua completude, há a revelação do amor de Deus pelos seus, há a revelação. Alguns se desesperam, alguns saem de largo, ficam atônitos, mas o Senhor nunca deixou de estar no controle das coisas. O Senhor nunca deixou de estar com as suas mãos estendidas guiando o seu povo. E é por isso, então, que nós devemos confiar um cântico, Isaías 26, de confiança. E quais são os benefícios, então, de confiar no Senhor? Quais são os benefícios de confiar no justo julgamento do Senhor? Os benefícios de confiar na sua mão estendida sobre nós. Uma coisa é nós falarmos que confiamos de boca, de lábio. Outra coisa é vivenciarmos isso na prática. Quais são então os benefícios? Com base nesse texto que nós lemos e vamos nos ater, como eu disse, aos versos 3 e 4, então vamos extrair aqui algumas lições. Mas antes permita, a desconfiança, irmãos, geralmente, se baseia nas decepções em que nós tivemos. Desconfiança, geralmente, se baseia nas decepções em que nós tivemos, vivenciamos em algum momento. Porém, com Deus, e é a Ele que nós estamos falando aqui, Ele nunca nos decepcionou. Independente da nossa expectativa ou compreensão, porque alguns acham que Deus, por aí afora, decepciona a gente. Não. Independente da nossa compreensão mais atenuante, Ele nunca nos decepcionou. Nunca. Então não há por que desconfiar. A confiança é o sentimento de firme convicção, justamente que nós temos de alguém ou de algo. É sinônimo de segurança. Remete à intimidade. Remete à esperança, assim como foi descrito pelo profeta Isaías. Eu gosto sempre de usar isso, que confiarmos é crer. E crer é ter fé. Confiar é crer. E crer é ter fé. A cada dia nós precisamos então aqui aprendermos a confiar mais em Deus. Não só nos nossos lábios, falando, não, eu confio em Deus, levanta a mão. Mas na ação prática. Quando nós confiamos em Deus e descansamos nele, é possível nós usufruirmos das bênçãos e as virtudes que provêm disso. Então, quais são, então, agora sim, os versos 3 e 4, os benefícios da confiança do Senhor? Volte seu olhar novamente à Bíblia Sagrada, Isaías 26, verso 3, olha o que está descrito aí. Tu, Senhor, é o Senhor, viu? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Em primeiro lugar, irmãos,
Quando nós confiamos em Deus, essa confiança nos traz paz. De verdade, confiar em Deus de verdade. A primeira coisa que nós recebemos quando nós confiamos em Deus é a sua paz. Veja, paz que mesmo em meio às dificuldades e provações, nos traz a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós temos paz. As pessoas por aí afora falam, mas como esse pessoal tem paz? Em meio a um estado calamitoso, em meio a uma situação, até que estamos atravessando pontualmente agora, no cotidiano, é porque o Senhor nos conservará em perfeita paz. O mundo não entende o porquê é que nós estamos em paz, e mesmo em meio a essa calamidade que nos cerca, nós confiamos em Deus, entendendo que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Às vezes as pessoas se esquecem disso. E aí, claro, a figurativa de Cristo Jesus. Quando nós confiamos em Deus, nós temos paz. Que paz que é essa? Filipenses capítulo 4 e verso 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso, o meu, de vocês, o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. É a paz que excede o entendimento, algo que é inexplicável até. É Ele que nos dá paz. Nós precisamos confiarmos, nós precisamos crer no Senhor, pois Ele é o Deus que nos dá paz em meio às tribulações. Nós precisamos confiar, precisamos crer, pois Ele é o Deus que nos dá paz em meio às incertezas que nos cercam. Nós precisamos crer e confiar no Senhor, pois Ele tem apresentado a nós essa paz, tem nos dado essa paz em nosso lar, em nossa família, no nosso convívio, no aspecto social. É o Senhor que nos fornece essa paz. É o Senhor que concede essa paz. João 14, 27 diz para nós: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Jesus está dizendo. Não vou-la dou como o mundo dá. Não é essa paz que o mundo proporciona. Não. Não é essa paz mediante aconchavos. Enquanto se tem um acordo, tem paz. Quebrou o acordo, não tem paz. Não é essa paz. Não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz vos dou. Como o príncipe da paz, então, mencionado em Isaías 9:6, ele trouxe em carne justamente essa paz. Levou sobre sua própria pessoa essa paz. Morreu para torná-la nossa. Tornar o quê? A paz. Deixou-a como herança de seus discípulos sobre a terra. Nós, discípulos de Cristo. Uma herança, a paz. Implanta e mantém a paz através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Muitos legados, eles são deixados. Muitos, te vê por aí. E muitas vezes, nunca são destinados de fato ao legatário. E muitas vezes. Mas Cristo, nós estamos falando da pessoa de Cristo Jesus. Cristo é o executor do seu próprio testamento. A paz que Ele deixa, Ele dá. Assim tudo é muito seguro. Não há necessidade de nós turbarmos o coração. Mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às incertezas. Não há por que nos atemorizarmos ou mergulharmos em conflitos maçantes. Que nós não conseguimos nem deitar, às vezes, a cabeça ao travesseiro e dormir. Não, tenha paz. Tenha a mente firmada no Senhor. Confie nele e Ele conservará você em paz.
confiança em Deus traz paz. Em segundo lugar, ainda em Isaías 26, verso 3, acompanha aí novamente o texto, por favor. Diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Foque aí, aquele cujo propósito é firme. Foque nisso. Porque confia em ti. Veja, a partir do momento em que de fato nós entendermos que a nossa dependência está naquele que é o próprio caminho, a própria verdade, a vida, quando nós entendermos isso, nós continuaremos a caminhada com mais confiança, com mais firmeza, com mais ímpeto, com mais afinco, com mais constância. É Jesus quem nos mantém e nos persevera. Tem alguns que pensam que ele persevera por si só. Eu perseverei. Jesus é que nos persevera. Nos preserva através do seu Espírito Santo. E além de nos preservar através do seu Espírito Santo, ele faz isso de uma forma que nós conseguimos resistir até o fim, não pelo nosso intelecto, não pela nossa força, não pelas nossas possibilidades, mas é porque é ele que nos preserva. Aquele cujo propósito é firme, só é firme porque Jesus nos preserva. Não tem outra possibilidade. Por nós mesmos nós cairíamos na primeira. Esta é a obra da graça de Deus. Esta é a obra da graça de Deus. Veja, perseverança significa um contínuo apego na crença. Apesar do desencorajamento da oposição. E oposição nós sofremos, fortíssimo, o inimigo das nossas almas. A razão pela qual os crentes perseveram na fé, a razão pela qual os crentes perseveram na obediência, não está na força da sua própria dedicação. Não é porque eu venho na igreja todo dia, não é porque eu participo todo dia, não é porque eu faço tal coisa todo dia, não é. Mas está em Deus. É em Deus que está o motivo aqui então da perseverança, minha e sua. João diz que Jesus Cristo se comprometeu com o Pai. Veja, João capítulo 6, do 37 ao 40, menciona assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Lança. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você sabe por que nós vamos perseverar até o dia da gloriosa vinda do Senhor nos buscando? Por causa disso aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não vou lançar fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade do que me enviou. E a vontade é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Nenhum. Nenhum. Jesus, além de se comprometer diretamente com Deus, nesse sentido, sendo o próprio Deus, também se compromete com o povo dele. João capítulo 10, 28 e 29, nos mostra o sentido de nos guardar de modo que nós nunca venhamos a perecer eternamente. Isso é perseverança verdadeira. João 10, 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna. Ele não só prometeu, ele dá a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém. Perseverança verdadeira é isso.
Passamos tribulações? Claro que sim. Esse mesmo Jesus disse, no mundo onde nós estamos vivendo, teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo, coragem. Porque nós sabemos do final. Ele já nos deu o spoiler desse filme de cunho apocalíptico. No final das contas, a vitória dele será a nossa vitória. Independente do que venhamos passar, das tribulações, ele nos persevera, ou nos preserva. Na oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos, depois de terminar, aquele escopo, Cristo também menciona isso. E não só lá também, depois de terminar a última ceia, Jesus pediu que aqueles que o Pai tinha dado fossem preservados para a glória. Cristo continua a interceder pelo seu povo. Ele é o único mediador. Não precisa de um padre, não precisa de um pastor, não precisa de nada disso. Cristo é o nosso mediador. Nós nos achegamos a Deus por Cristo. Não é pelo fulano, beltrano, nem pelo cicrano, não. É por Cristo. Eu não sou intermediador de vocês, o fulano lá, não. Cristo. Somente Cristo. Romanos 8:34. Olha quem está em Cristo. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo. Perseverança real é isso aqui. Confiança traz perseverança. Como nós entendemos. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo. É impossível que a oração de Cristo tenha ficado sem resposta. Se alguém acredita nisso, está totalmente equivocado. Em terceiro lugar, confiança em Deus nos traz segurança. Além da preservação, perseverança real, nos traz segurança. Veja o verso 4, por favor. Isaías 26, no verso 4. Diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, sempre, para sempre. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiar em Deus, irmãos, é ter certeza de que seremos guardados por Ele. Agora, precisamos entender o que é a concepção de ser guardado por Ele. Confiar em Deus é ter certeza que também, sendo da vontade dEle, aqui ainda nessa terra, receberemos livramentos da parte dEle. Confiar em Deus nos faz compreendermos que mesmo com as aflições da vida, estamos assegurados nele. Confiar em Deus é entendermos que estamos edificados nele. É Deus quem concede segurança, é Deus quem concede proteção no aspecto espiritual, dando segurança inclusive a nós, plena da salvação. É Deus quem nos concede a segurança e a proteção também, além do aspecto espiritual, no aspecto mental. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas são sim vulneráveis, nós somos seres humanos. E podem sofrer com as mais variadas experiências da vida, como muitos têm sofrido. Mas Ele nos consola e nos ajuda com essas dificuldades através da sua palavra. Aqui, palavra de Deus. Não são achismos. Palavra de Deus. Eu citei esse exemplo já uma vez, alguns irmãos aqui. Imagine o cenário de confiança aqui, onde nós estamos aqui, nesse tablado, né? Imagine. Coloque uma criança pequena aqui de 1 ano, 2 anos. Certamente se ela pula aqui, meio sem jeito, ela cai e machuca. Imagine um pai que está ali do lado assim e fala para a criança, pula, vem que eu te seguro. Vocês já notaram que a criança pula? Já notaram isso? Ela não fica com medo, ela pula. Por quê? Porque confia que o pai irá segurá-la. Sim ou não? É assim. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento, mesmo pensamento
com o nosso Pai Celestial. Às vezes, a incredulidade do nosso coração nos faz vivenciar algumas coisas, mas nós precisamos ter essa confiança no nosso Pai Celestial. Nossa relação com o nosso Pai Celestial deve ser assim. Nós devemos ter confiança plena na rocha eterna. Não acabamos de ler? Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmos 46, de 1 a 3. Texto extremamente conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Tem alguns que dizem, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Já ouviram isso? A Bíblia está dizendo que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Eu prefiro continuar aqui com a Bíblia. O texto continua. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que tudo isso aconteça, tudo isso aqui aconteça, esse cenário todo aconteça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 28:7 também exemplifica isso. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. O salmista estava dizendo aqui. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Confiança nos remete também em Deus, né? Evidentemente. A segurança. Mesmo que às vezes nós não vejamos. Mesmo que a incredulidade nos nossos corações nos segue. Concluindo, irmãos. Não coloque as suas expectativas, entenda bem isso, não coloque as suas expectativas naquilo que os outros podem fazer. Não faça isso. Antes, considere a sua dependência da tua vida nas mãos daquele que está no controle de tudo. No controle de tudo. Confie em Deus, irmãos, porque é Ele quem tem cuidado de vocês. Confie no Senhor, porque é o Senhor que não abandona vocês, a mim e a vocês. Confie no Senhor, porque é Ele quem abre as portas, às vezes estão cerradas, é o Senhor. Ele está no controle de tudo. Confie em Deus, pois que é Ele quem dá forças para vencermos obstáculos. Não vencemos por nós mesmos. É Ele quem dá força para nós vencermos os obstáculos. Confiar no Senhor, irmãos, justamente porque é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá entendimento para agir adequadamente mediante uma situação. Às vezes não sabemos, mas o Senhor está lá, nos concedendo essa sabedoria, esse entendimento. Não vem de nós. Confiar no Senhor, irmãos, para quê? Para Ele nos dar instrução através da sua palavra viva, através da sua palavra eficaz, para que você possa prosseguir, mesmo diante de um estado calamitoso, talvez até que estamos atravessando. Muitas pessoas têm sido acometidas pelas questões atuais. Não estou falando só de Covid. Há quem pense que é só isso, não é só isso. Nós precisamos confiar no Senhor, entendermos que nós estamos sendo guiados pela sua poderosa mão. Confiar no Senhor e saber que o Senhor tem os seus caminhos, o meu e o seu, no controle dele, mesmo que esses caminhos partam para as tormentas mais furiosas das nossas vidas. Estarei convosco, Jesus diz, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos, e nos atentarmos. Isso é muito importante para nós. Não só o amor, mas também a justiça. Há alguns que pensam que Deus é só amor. Justiça não, só amor. Deus é amor e Deus é justiça. A divisão aqui do texto, que estávamos falando no começo do texto, as mãos do Senhor estão erguidas para zelar pelo seu povo, cuidar do povo, ter o amor pelo povo, pelos seus, mas também estendida
para executar os seus justos juízos. Os atributos de Deus trabalham em equidade. Não é 90% amor, 10% de justiça. Tem gente que... Precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar em Deus e continuar glorificando o seu santo nome, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Nós precisamos confiar em Deus, pois é Ele quem nos concede a paz que nós estamos falando hoje. É Ele. Nós precisamos confiar em Deus, irmãos, e entender o real sentido da perseverança. Confiar em Deus, pois é Ele quem está nos concedendo a todo momento segurança. A confiança nos traz paz, a confiança nos mostra o real entendimento do que é perseverança. A confiança nos traz segurança. É por isso que nós devemos confiar no Senhor. Não só de lábios, não só falar através de um louvor, né? Louvando. Eu confio. Na prática nós devemos vivenciar isso. Ele é o Deus das nossas vidas. Terminando aqui. Tu, Senhor, conservarás. Está dizendo o texto, se você quiser acompanhar. Em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. Não é em determinadas áreas da vida. Quando eu penso que devo, nessa eu devo, naquela eu não devo. Perpetuamente, sempre, para sempre, em todas as áreas das nossas vidas. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé, amém? Para louvarmos ao Senhor. Posso
tua força me faz ver além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Amém? Por favor, curve a sua cabeça. Vamos orar então, mais uma vez ao Senhor. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por nos oportunizar a bendizer, a exaltar e glorificar o Teu santo nome, mas também que a Tua palavra, Senhor, fosse destinada a nós. Nos sentimos privilegiados, Pai, pela Tua bênção. Senhor querido, Deus eterno, que nós possamos compreender, Pai, os benefícios que temos em confiar em Ti, em depositarmos a nossa esperança em Ti, em dependermos única e exclusivamente de Ti. Senhor precioso, Deus eterno, nós sabemos, Pai, que temos sido falhos, isso é uma verdade. Às vezes temos caído, Senhor, em nossos pensamentos, às vezes temos caído, Senhor, por caminhos que não Te glorificam, mas nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, a nos reconstituirmos em Ti. Preserva-nos, Pai, continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos guiando, Senhor, verdadeiramente ao caminho pela qual nós devemos seguir. Senhor, somos necessitados de Ti, nós queremos Te agradecer, Deus, por este dia, pelo ar que nós respiramos, pela nossa família, Senhor, pela saúde, por nós podermos, Pai, verdadeiramente, com os nossos lábios e os nossos corações, bendizê-lo. Pedimos, Senhor, também, livra-nos agora de todos os males, de volta em condução aos nossos lares. Dai uma boa semana aos Teus servos, Senhor, na Tua presença, para que novamente, ao próximo fim de semana, querendo Tu, Pai, sendo da Tua vontade, nos reunamos aqui novamente a fim de bendizer o Teu santo nome. Senhor, nós pedimos, nós agradecemos, através do santo nome precioso e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Sente-se um minuto, irmãos, por favor. Também há aqui um agradecimento aos nossos irmãos que nos acompanharam, não é isso? Pela internet, Facebook, YouTube. A internet tem sido uma ferramenta para a propagação do Evangelho. Meus irmãos, também há aqui em minhas mãos algumas pessoas que estão cooperando conosco, né? Estão nos visitando nesta noite. É um prazer imenso, né? Que os irmãos estejam conosco.